Bom, olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do nosso curso de estruturas algébricas. Na aula anterior, quer dizer, na aula anterior nós falamos sobre homomorfismos. Na primeira parte dessa aula nós falamos sobre isomorfismos de grupos. E nesse vídeo de agora, que é a segunda parte da aula, nós vamos falar basicamente do teorema fundamental do homomorfismo e nós vamos dar também algumas aplicações desse teorema. Alguns de vocês já devem ter visto a versão desse teorema lá na álgebra linear. E agora nós vamos ver a versão dele para grupos. Se você viu esse teorema lá na álgebra linear, e se você lembrar da demonstração dele, você vai ver daqui a pouco que a demonstração é rigorosamente a mesma. Tá? É muito parecido com aquilo que a gente acaba fazendo lá na álgebra linear. Só que lá nós trabalhamos com transformações lineares e aqui nós trabalhamos com homomorfismo de grupos. E esses conceitos um é o equivalente ao outro, só que cada um na sua estrutura algébrica que você está estudando. Então vamos lá. Então, o objetivo, como eu já tinha falado, é demonstrar o teorema fundamental do homomorfismo e apresentar algumas aplicações e exemplos. Alguns livros, a nomenclatura para esse teorema, ela é meio variada. Né? Alguns autores chamam de primeiro teorema do isomorfismo, outros chamam de teorema fundamental do isomorfismo, outros chamam de teorema fundamental do homomorfismo, ou seja, os nomes variam um pouco, né? Mas o resultado em si, ele sempre é o mesmo. Tá? Uma pequena observação, antes de nós passarmos para o teorema, que essa observação ela vai motivar o teorema. Ela é a motivação para o teorema. Então, como nós já vimos, se você pega N em um subgrupo normal de um grupo G, então você tem aquilo que nós definimos lá atrás, na aula de homomorfismos, como homomorfismo sobrejetor, esse aqui era o homomorfismo canônico, né? Se você tem N em um subgrupo normal de G, então o quociente de G por N, isso é um grupo, né? O produto de duas classes é a classe do produto dos elementos, produto dos representantes, e portanto nós temos então a função π, que vai de G para o conjunto das classes, que pega cada elemento do grupo e leva em sua classe. Né? Isso nós vimos que é um homomorfismo sobrejetor, certo? E, portanto, o que isso aqui está querendo dizer? Esse resultado, esse homomorfismo, fala o seguinte: todo grupo quociente de um grupo, esse N é um subgrupo normal qualquer do grupo G. O grupo G também é qualquer grupo. Tá? Então, pegue um grupo, você pode escolher o grupo. Dentro desse grupo, você pode escolher um subgrupo normal. Qualquer subgrupo normal. Você sempre vai ter essa função π aqui. Então, na verdade, aqui, esse π, ele depende de quem é o seu G e de quem é o seu N. Né? A forma de definir o homomorfismo canônico é sempre o mesmo. Você pega cada elemento do seu grupo e leva ele na sua classe. Se você trocar o N, obviamente que as classes vão mudar também. Tá? Então, fixa um grupo e fixa um subgrupo normal. Você pode escolher qualquer grupo e qualquer subgrupo normal. Uma vez escolhido, fixe eles e trabalhe com eles. Tá? E aí você tem que essa função aqui é um homomorfismo sobrejetor. Ou seja, todo grupo quociente de um grupo G é a imagem homomórfica do grupo G. Então, todo quociente, como essa função aqui, esse homomorfismo é sobrejetor, então, o contradomínio, que é esse quociente, é igual à imagem de π. Por isso que eu escrevi aqui, cada grupo quociente é a imagem homomórfica de um grupo. Ela é a imagem de um grupo, via esse homomorfismo canônico aqui. Você conseguiu perceber isso? Por causa disso daqui, por causa desse homomorfismo sobrejetor, cada grupo quociente é isomorfo a uma imagem
na verdade, né, cada grupo quociente é uma imagem homomórfica de um grupo, que é esse grupo G aqui. Tá? Sobrejetor significa esse grupo quociente é igual à imagem de π. Portanto, todo grupo quociente é uma imagem homomórfica. A pergunta que a gente faz agora é se a recíproca vale. Ou seja, se um grupo é a imagem homomórfica de um grupo. Então você tem um grupo H, ele é a imagem homomórfica de um grupo. Então, o grupo H, ele é a imagem de um grupo, via um homomorfismo sobrejetor. Será que esse grupo H é isomorfo a um grupo quociente? Ou seja, será que esse H é um grupo quociente? Tem o comportamento de um grupo quociente? E é isso que nós vamos responder agora com o teorema fundamental do homomorfismo. Ele garante que, se você tem um homomorfismo sobrejetor de um grupo noutro, então o contradomínio é isomorfo a um quociente do domínio por alguém. E esse alguém é que nós vamos determinar agora quem que é. O enunciado desse teorema fundamental do isomorfismo, ele também varia de autor para autor. Eu escolhi essa formulação aqui, que eu acho ela um pouco mais adequada. E ela fala o seguinte, então, seja φ de G em G' um homomorfismo de grupos. Então, o grupo G, o domínio, quocientado pelo kernel, pelo núcleo do homomorfismo, é isomorfo à imagem de φ. Tá? Em particular, o seguinte, se a φ for sobrejetora, ou seja, se o G' for igual à imagem, de φ, então esse quociente aqui é isomorfo ao G'. E, portanto, nós temos a resposta aqui. Aqui está a resposta da nossa pergunta. A pergunta era, se H é uma imagem homomórfica de um grupo, troca aqui H por G', tá? Se um grupo G' é a imagem homomórfica de um grupo, será que o G' é um grupo quociente? Está aqui a resposta. Se o G' é a imagem homomórfica, de um homomorfismo, então esse G' vai ser isomorfo a um grupo quociente. Ou seja, o G' tem o mesmo comportamento algébrico desse quociente aqui. Certo? Então, é isso que nós vamos mostrar. Daqui em diante, toda vez, olha, eu não vou dizer toda vez porque eu posso queimar minha língua, mas quase 100% das vezes que você quiser mostrar que um grupo quociente é isomorfo a um certo grupo, você faz o seguinte, você pega e define um homomorfismo sobrejetor do denominador no grupo em questão e mostra que o denominador é exatamente o núcleo daquele homomorfismo. Tá? Isso pode não fazer muito sentido para você agora, mas nas aplicações nós vamos ver como isso funciona na prática. Tá? Então, primeiro vamos mostrar esse teorema aqui, que por ele ser fundamental, ele merece uma demonstração adequada. Tá? Então vamos lá. Vamos assumir aqui, só para encurtar a notação, vamos denotar o núcleo do homomorfismo φ. Esse homomorfismo φ é dado. Então, ele tem um núcleo e nós vamos chamar esse núcleo de K, só para encurtar a nossa demonstração. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir um isomorfismo. Nós vamos construir primeiro. Antes de nós construirmos um isomorfismo, nós vamos definir uma função que vai desse quociente nessa imagem aqui, na imagem de φ. Tá? Quais são os elementos desse quociente aqui? Os elementos desse quociente são classes. Então, são classes da forma GK. Pensa, aqui só tem imagens de elementos de G. Aqui só tem classes de G. Então, a classe, por exemplo, a classe do Gzinho, onde que ela vai ser mapeada pela função psi? A classe do Gzinho tem que parar numa imagem de φ. Na classe do Gzinho, você pode pegar o representante Gzinho dela. Então, você pode aplicar a φ
φ nesse representante Gzinho. E, portanto, nós definimos o seguinte. A classe, aqui eu coloquei classe de x em vez de classe de g, né? A classe de x vai ser levada na φ de x. Ou seja, a classe de x está em g, né? X está em g. Se o x está em g, você pode aplicar a φ nesse x. Portanto, vai cair dentro da imagem de φ. Então, você tem isso daqui satisfeito. Tá certo? Quer dizer, tem isso aqui satisfeito? Não. Você tem essa definição aqui, que parece ser uma definição bastante apropriada. Bom, o que nós vamos mostrar agora? Como nós estamos trabalhando com classes, o domínio é formado por classes, então nós temos que mostrar que essa função ela está bem definida. Para mostrar que essa função está bem definida, nós vamos ao mesmo tempo mostrar que ela é injetora também. Observe, como vamos fazer isso? Da seguinte forma. Pegue dois elementos que são iguais. Pegue dois elementos que são iguais no domínio. O que nós queremos mostrar para estar bem definida? Que as imagens são iguais. Ou seja, a psi de cada classe, a psi de x, a psi de xk é igual a φ de yk. Isso que nós queremos mostrar para que está bem definido. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, suponha que a classe de x seja igual à classe de y. Dizer que essas duas classes são iguais significa dizer o seguinte: y a menos 1 operado com x está em k. Né? Claro, definição de duas classes serem iguais. Né? Definição não, propriedade de duas classes serem iguais. Duas classes são iguais se os elementos em questão, se os representantes estão relacionados. Representantes estarem relacionados significa y a menos 1 operado com x pertence a k. Dizer que isso está em K, K é o núcleo. K é o núcleo da função φ. Então, se você tem um elemento no núcleo, isso significa que a φ desse elemento é exatamente o elemento neutro do contradomínio. Certo ou não? Muito bem. Se a φ desse produto é igual ao elemento neutro, como a φ é um homomorfismo, e o homomorfismo abre para o produto e expulsa os inversos, expulsa o expoente menos 1, então nós temos isso daqui satisfeito. Né? A φ de y a menos 1 vezes a φ de x a menos 1 é o elemento neutro do grupo G'. Ora, mas se esse produto aqui é igual ao elemento neutro, isso é equivalente a dizer que a φ de x é igual a φ de y. Moral da história, olha só. Se você pega duas classes iguais, a φ de x vai ser igual a φ de y, né? Ou seja, a imagem da psi. Isso daqui, ó, φ de x é a psi da classe do x. A φ de y é a psi da classe do y, tá? Então, se duas classes são iguais, as imagens via psi são iguais. Se as imagens são iguais via psi, é porque as duas classes elas também são iguais. Tá certo? E, portanto, daí a implicação daqui para lá, da esquerda para a direita, mostra que a função está bem definida. E a implicação da direita para a esquerda mostra que a função ela é injetora. Tá? Então, por isso que nós acabamos de mostrar que a função psi ela está bem definida e ela é injetora. Aqui só faltou uma coisinha, né? Faltou dizer que a φ de x é a psi de xk. E a φ de y é a psi de yk. Só tá faltando isso daqui. Tá? Mas isso aqui você consegue imaginar. Então, de fato, nós mostramos que ela está bem definida, a psi está bem definida e que ela é injetora. Tá certo? Também, olha só, vamos calcular agora a psi de um produto. No domínio da psi, o domínio da psi são classes. Então, se nós aplicarmos a psi num produto de classes, nós queremos mostrar que isso é psi disso vezes a psi disso daqui. Então, vamos lá. A psi de xk vezes yk é a psi de xyk. Porque aqui nós fizemos o produto de classes. A psi dessa classe é a φ de xy. Mas a φ é homomorfismo,
Então, isso aqui é φ de x vezes a φ de y. Mas φ de x é a psi de xk. A φ de y é a psi de yk. Então, portanto, a psi, de fato, ela é um homomorfismo. Tá? Então, nós já mostramos que ela é um homomorfismo, que ela está bem definida e que ela é injetora. Nós temos um monomorfismo. Agora, observe o seguinte. Se você tem um y na imagem de φ, então esse y é φ de x, ele é φ de alguém. Então, a psi aplicado na classe de x, nós sabemos que é φ de x pela definição da psi, e isso é igual a y, e portanto a psi ela é uma função sobrejetora. Logo, ela é um isomorfismo. Então, toda vez que você tem um homomorfismo sobrejetor, o que nós mostramos então? O que nós acabamos de mostrar? Que o núcleo, que o grupo G, cosentado pelo núcleo, é isomorfo, então, à imagem de φ. Se o seu homomorfismo φ for um homomorfismo sobrejetor, ele for sobrejetor, então você tem G' igual à imagem, e, portanto, você tem que o G' é isomorfo ao domínio cosentado pelo núcleo do seu homomorfismo sobrejetor. Tá certo? Espero que isso tenha ficado bastante claro, porque nós vamos usar esse resultado muitas vezes daqui para frente. Muitas vezes mesmo. Tá certo? Bom, vamos à primeira aplicação, então, desse resultado. Que é um outro teorema, e esse teorema aqui, como ele é consequência do teorema fundamental do isomorfismo, ele poderia ser chamado de corolário. Mas ele também é muito importante, ele também é muito utilizado, e como ele é muito utilizado, ele é chamado também algumas vezes, de segundo teorema do isomorfismo. Alguns autores chamam o anterior de primeiro teorema do isomorfismo, esse daqui, chamam ele de primeiro teorema do isomorfismo, e esse aqui muitos autores chamam de segundo teorema do isomorfismo. Eu não quis chamar ele assim aqui, mas tem então essa nomenclatura adicional que vocês podem encontrar em alguns livros. O mais importante é o enunciado dele, que diz o seguinte: suponha que você tenha H e N dois subgrupos de G, e suponha que o N é normal no G. Então, o que acontece? H quocientado pela interseção de H com N é isomorfo a esse quociente aqui, o quociente de HN por N. Tá? Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Observe o seguinte, ó, como o N é normal no G, então nós temos que isso daqui acontece. Nós temos essa igualdade aqui acontecendo. Isso nós já mostramos em alguns dos nossos vídeos anteriores. Dizer que esse produto aqui é igual significa dizer esses dois caras são subgrupos de G. Tá? Como esses dois caras são subgrupos de G, e você tem o N contido dentro desses dois, e o N é normal no G, você pode mostrar também que o N é normal nesse e nesse, que são iguais. Tá? Então, quando o N é normal em G, e H é um subgrupo qualquer, então você tem que o HN é um subgrupo de G, e o N ele é normal nesse HN. Porque ele está contido, o N está contido aqui nesse produto, e além disso o N é normal no G. Se o N é normal no G, ele também vai ser normal nesse outro subgrupo aqui. Bom, e aí você pode fazer o quociente desse grupo por esse subgrupo aqui. Então você é capaz de calcular esse quociente aqui. Pode ser difícil, mas esse quociente você tem. Tá certo? E o que nós queremos mostrar agora? Nós queremos mostrar que esse quociente é isomorfo àquele outro quociente lá. O que diz o teorema fundamental do isomorfismo? Olha só, ele diz o seguinte: se você tem um isomorfismo, se você tem um homomorfismo entre um grupo e outro, se esse homomorfismo for sobrejetor, então o domínio cosentado pelo núcleo é isomorfo ao contradomínio. É isso que diz o teorema fundamental do isomorfismo. E é isso que nós vamos mostrar. Lembra que eu falei antes para vocês? Toda vez
que nós quisermos mostrar que um grupo quociente é isomorfo a um certo grupo, nós vamos definir um homomorfismo desse grupo, do numerador, no outro grupo. Ó, vamos definir um homomorfismo, uma função, primeiro. Essa função nós vamos mostrar que é um homomorfismo sobrejetor. Nós vamos usar esse teorema e mostrar o seguinte: o grupo quocientado pelo núcleo é isomorfo ao contradomínio. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos, né, que N é normal no HN. E olha o que nós queremos mostrar aqui. Ó. Nós queremos mostrar que esse quociente é isomorfo a esse outro grupo aqui. Então, o H vai fazer o papel de G. Esse grupo quociente aqui, o HN quocientado por N, ele vai fazer o papel do G'. E, portanto, nós vamos definir um homomorfismo do H para esse quociente de tal modo que esse homomorfismo seja sobrejetor e tenha esse núcleo aqui. E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos pegar uma φ que vai de H para esse quociente. Como que nós vamos definir essa φ? Essa φ nós vamos definir e ela tem que ser um homomorfismo sobrejetor. Eu só consigo pensar em uma função possível. A função que pega cada Hzinho e leva ele na sua classe. Eu não consigo pensar em outra função. Como eu não consigo pensar em outra função, eu vou tentar mostrar que essa função φ é um homomorfismo sobrejetor. Que ela é uma função sobrejetora, isso é meio claro, né? Porque se você pega a classe do H ela é mapeada, ela é a imagem do próprio Hzinho. Né? Então, fatalmente, ela é sobrejetora. Para você mostrar que ela é um homomorfismo, você usa exatamente isso que nós usamos aqui. Exatamente a mesma coisa. Tá? Você faz exatamente. Da mesma forma que nós mostramos que a psi era um homomorfismo, você mostra que essa φ aqui, ela também é um homomorfismo. Tá? É exatamente igual. Por isso que eu não fiz aqui. E agora vamos calcular, então, quem vem a ser o núcleo desse homomorfismo. Então, o núcleo desse homomorfismo são todos os elementos do H, todos os elementos do domínio, cuja a imagem é o elemento neutro desse grupo aqui. O elemento neutro desse grupo é a classe do elemento neutro, né, do H. E, no caso, como o H é um subgrupo de G, então esse E aqui também vem a ser o E de G. Então, no núcleo de H, estão aqueles elementos Hzinhos de H, tal que φ de H é igual ao elemento neutro do contradomínio, que é esse quociente. Mas o que a φ faz com o elemento H? A φ leva cada Hzinho na sua classe. Então, o que nós queremos aqui? Quem é o núcleo? São todos os elementos de H, tal que a classe dele é a classe do N, é igual a N, né, que é a classe do elemento neutro. Dizer que isso daqui é igual, dizer que a classe do H é igual à classe do N, significa dizer que o H está em N. A classe do H só vai ser a classe do elemento neutro se o H estiver em N. Isso nós já vimos lá atrás. Agora, que conjunto é esse? Os elementos de H que estão em N. Ora, os elementos de H que estão em N é exatamente a interseção de H com N. Então, o núcleo do homomorfismo é exatamente H quocientado por N. Moral da história, nós podemos aplicar o teorema anterior, o teorema fundamental do isomorfismo, e chegar à conclusão seguinte, ó, H quocientado pelo núcleo é isomorfo ao contradomínio. E foi exatamente isso que eu falei que nós iríamos fazer. Nós definimos um homomorfismo do numerador no grupo quociente, ou no grupo em questão. Então, definimos um homomorfismo daqui para cá, do denominador no grupo em questão, tá? Cujo núcleo era exatamente o denominador. H interseção com N. Então, pelo teorema anterior, nós já podemos garantir. H, domínio, quocientado pelo núcleo, é isomorfo ao contradomínio. Tá certo? Então, essa é a primeira aplicação do teorema
fundamental do isomorfismo. Certo? Vamos a mais algumas aplicações. Bom, esse exemplo fala o seguinte, ó, que para todo n inteiro positivo, o grupo dos inteiros quocientado pelo nz, ou seja, pelo ideal gerado pelo subgrupo gerado por n, esse quociente é isomorfo ao Zn. Tá? Primeira coisa a se observar. Se você pega um n, um número inteiro, a classe do n é exatamente igual à classe do seu resto, a classe do resto da divisão de m por n. Tá? Isso nós já vimos, isso vem lá da teoria dos números. Então, nesse caso, o que acontece? A classe do resto, o resto, como o resto ele está entre 0 e m, tá? Então nós temos o resto entre 0 e m, a classe do m é igual à classe do resto, e essa classe do resto, então, ela está dentro do Zn. E, portanto, nós podemos definir a seguinte função, a função φ, que vai do conjunto dos números inteiros para o Zn, que pega cada elemento e leva em sua classe. Na classe do m, que é igual à classe do resto da divisão de m por n. Essa função aqui, ela é um homomorfismo de grupos. Por causa disso daqui. Aqui eu escrevi φ de m1 vezes m2, mas aqui é mais. Tá? Aqui é mais, aqui é mais e aqui é mais. Tá? Eu não sei por que apareceu multiplicação aqui. Mas não é multiplicação. Os inteiros não são grupo com a multiplicação. Os inteiros são grupo com a adição. Então aqui é m1 mais m2. Então φ de m1 mais m2 é igual a m1 mais m2 barra. Isso é m1 barra mais m2 barra. Isso é φ de m1 mais a φ do m2. Já sei, né, por que apareceu multiplicação aqui. Eu copiei e colei de algum lugar e não mudei a nomenclatura aqui, não mudei as operações. Foi isso mesmo. Mas enfim, em vez de ser vezes é mais aqui. Então isso daqui, de fato, isso é um homomorfismo, é um homomorfismo de grupos. E fatalmente ela é sobrejetora. Se você pega uma classe, pega a classe do x, ou a classe do y, o próprio y vai parar na sua classe. Então, ela é uma função sobrejetora e é um homomorfismo. Então, agora o que nós temos que fazer? Nós temos que determinar quem vem a ser o núcleo desse homomorfismo φ aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu copiei e colei de algum lugar também. Tá vendo? Esse φ aqui, esses dois φ são diferentes. Mas esse φ que eu estou dizendo aqui é o mesmo daqui. Aqui já voltou o φ original. Então vamos pegar um m que está no núcleo da φ. Se o m está no núcleo da φ, quer dizer, a classe dele vai ser a classe do zero dentro do Zn. Né? Então o cara está no núcleo, se e somente se a φ dele é a classe do zero. A φ de m é igual à classe de m, pela definição da φ. Agora, se a classe do m é igual à classe do zero dentro do Zn, é porque o n divide o m. Ou seja, o m é um múltiplo de n. Se o m é um múltiplo de n, é porque o m está nesse subgrupo gerado pelo n aqui. E, portanto, pelo teorema do isomorfismo, nós temos um homomorfismo sobrejetor, de Z em Zn, cujo núcleo é os múltiplos de n. É o subgrupo gerado por n. Então, os inteiros quocientado pelos múltiplos de n é isomorfo ao Z. E agora, para finalizar, nós vamos trabalhar com um grupo de funções. Tá? Eu gosto muito desse exemplo, porque foi esse exemplo que começou a despertar o meu interesse em álgebra. No final eu vou mostrar o porquê. Então vamos lá. Vamos lembrar que o IN de G são todos os automorfismos de G em G, que são os automorfismos que a gente chama de internos. Né? Esses I de G, lembra? O que o I de G faz? Pega cada x e leva em gx, g a menos 1. É isso que a I de G faz. Tá? E esse é o subgrupo dos automorfismos internos. Nós vimos na aula passada, né?
Na aula passada nós vimos que o conjunto dos automorfismos, de um grupo é um grupo com a composição e que esse IN de G, ele é normal, ele é um subgrupo normal do grupo dos automorfismos. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar definir uma função que vai de G nesse conjunto ou nesse grupo de automorfismos internos. Aqui só tem IG. Cada Gzinho vai ser levado em quem? No único cara que eu consigo pensar. No automorfismo interno obtido a partir do Gzinho. Definido pelo Gzinho. Então essa aqui vai ser a nossa função. Nós queremos mostrar, é claro que essa função ela é sobrejetora, né? Porque se você pega um automorfismo interno, ele é phi de alguém, né? Se você pega o I de A, ele é a imagem do A. Se você pega I de B, ele é phi de B. Se você pega o I de H, ele é phi de H. Então essa aqui é fatalmente sobrejetora. E agora nós queremos mostrar que isso é um homomorfismo de grupos, tá? E o que nós vamos mostrar, então? Para mostrar que é isomorfismo de grupos. Nós temos que mostrar que φ de GH é φ de G composta com φ de H. Aqui tem uma anotação de composição, já que aqui a operação do grupo é de composição. Eu não coloquei aqui só para a gente encurtar um pouco a anotação, né? Mas é isso que nós temos que fazer. Ou seja, φ de GH é I de GH, certo? φ de G é I de G. φ de H é I de H. Então, o que nós queremos mostrar no fundo? Que a I de GH é a composição de I de G com I de H. Nós já mostramos isso. Isso já foi mostrado. Mesmo assim, vamos mostrar de novo. Então, vamos lá. I de GH aplicado em X é isso aqui. É GHX, GH menos 1. Isso daqui, por propriedade elementar de grupo, esse inverso é igual a esse daqui. Certo? Agora, olha para esses três elementos aqui de dentro. Ó. Isso daqui é igual a I de H aplicado em X. Então, isso é G, I de H aplicado em X, e G é menos 1. Esse produto aqui significa exatamente que você está pegando a I de G e está aplicando na IH de X. E, portanto, isso aqui acontece. Ou seja, essa composta aqui, I de G composta com I de H, é exatamente IGH. E, portanto, nós temos então que a φ de GH é φ de G composta com a φ de H. Vamos calcular o núcleo. Observe. Ó. Nós temos um homomorfismo sobrejetor de G para o IN de G. É um homomorfismo sobrejetor. É sobrejetor e nós acabamos de mostrar que isso é um isomorfismo, que isso é um homomorfismo. Então, temos um homomorfismo sobrejetor que vai de G para os automorfismos internos. O que diz o teorema fundamental do isomorfismo? Que G, quocientado pelo núcleo, é isomorfo ao contradomínio. Então, nós vamos calcular o núcleo agora. Então, vamos lá. Vamos pegar um cara que está no núcleo. Se um elemento está no núcleo, significa que a φ dele é a identidade de G. É claro, aqui, ó, o IN de G é um grupo de funções. Então, tem que ser a identidade de G. São funções que vão de G em G. Né? Então, o elemento neutro daqui é a função identidade. Então, por isso que a φ de G tem que dar a identidade de G. Ora, φ de G ser igual à identidade, quem é φ de G mesmo? φ de G é I de G. Então, a I de G tem que ser igual à identidade de G. Se I de G for igual à identidade, significa o seguinte, que para todo x em G, Gx, G é menos 1, é o próprio x. Agora, isso daqui significa que para todo x em G, o Gx é igual a xg. Moral da história. Quem está no núcleo? Os elementos. São os elementos. O cara está no núcleo. C e somente C. Ele comuta com todo elemento de G.
Quais são os elementos que comutam com todos os elementos de G? O centro. O centro. Então, um cara está no núcleo, se e somente se ele está no centro. Moral da história. O núcleo é o centro. O núcleo é o centro. E, portanto, pelo teorema de isomorfismo, pelo teorema fundamental do homomorfismo, o domínio concentrado pelo núcleo é isomorfo ao contradomínio. Ou seja, o domínio quocientado pelo núcleo é isomorfo ao contradomínio, porque nós temos um homomorfismo sobre o vetor. Tá certo? Por que eu gosto muito desse resultado e por que eu acho ele fabuloso? Eu acho ele fabuloso pelo seguinte: aqui tem classes. Aqui tem classes. O grupo da esquerda é um grupo de classes. Não são quaisquer classes. São as classes do centro. O que esse resultado está dizendo? Esse resultado está dizendo o seguinte: o comportamento desse quociente, o comportamento algébrico desse quociente, o comportamento algébrico dessas classes é exatamente igual ao comportamento algébrico do conjunto de funções. E é muito louco isso, cara. Lamento te dizer, mas isso é bacana pra caramba. Um conjunto, um grupo de classes tem o mesmo comportamento algébrico que um grupo de funções. Em que mundo você pensaria numa coisa dessas? Em que mundo esse tipo de coisa acontece? Cara, é só no mundo matemático mesmo, é só no mundo algébrico, né? E tem classes, aqui tem funções, e o comportamento algébrico é o mesmo. O comportamento algébrico é o mesmo. É a mesma coisa que você pensar assim: um brasileiro se comporta igual um chinês. Um nordestino se comporta igual um cara de São Paulo. Um nordestino, um cara do Amazonas tem o mesmo comportamento que um cara do Rio Grande do Sul. Você está entendendo? É difícil desse tipo de coisa acontecer. Aqui acontece, cara. Aqui acontece. Classes se comportam como funções. E isso é bárbaro. Isso é. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu não posso, né? Mas isso é do baralho. Isso é muito legal. Tá? Para mim. Para você eu não sei, mas para mim é muito legal. E é por isso que eu fico tão empolgado com esse resultado. Fiquei empolgado quando eu vi ele. Fiquei empolgado quando meu professor na época fez essa... A mesma coisa que eu estou fazendo com vocês, ele fez com a gente também lá na nossa turma, né? Falou: olha, o comportamento desse quociente, o comportamento das classes é igual ao comportamento de um grupo de funções. Isso é bárbaro. Né? E ele foi tão empolgante com a gente, né? E eu tento transmitir um pouco dessa empolgação para os meus alunos também. E para mostrar, olha, cara, são coisas assim extraordinárias que estão acontecendo aqui. E foi isso que começou a me despertar para a álgebra e eu queria compartilhar isso com vocês também. Você pode ter percebido que nós chegamos aqui no slide 10 de 10, né? Esse vídeo já está extremamente longo, já está próximo dos 40 minutos. Então nós vamos ficando por aqui e espero vê-los no próximo vídeo. Um abraço a todos.